os nossos 3 repórteres craques, Bruno Assunção, Salutiel Filó, Fábio Barreto, estão aqui perfilados. É uma seleção de elegância, de inteligência, de talento. 4 mortos em perseguição que terminou no Jardim Botânico da Zona Sul, mas começou lá na Baixada. 2 deles eram policiais militares. Ao vivo, no telão, Salutiel Filó tem mais detalhes. Boa noite, Salu. Por aqui a gente segue acompanhando esse caso envolvendo uma perseguição policial na linha vermelha que resultou na morte de 4 pessoas. Foram 27 quilômetros de perseguição, na verdade, que começou perto da Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e seguiu em direção à Zona Sul do Rio de Janeiro nessa madrugada. O carro perseguido pela Polícia Militar, o Onix vermelho, ele tem uma marca de tiro na porta. Essa marca de tiro vai ser investigada para saber se foi um disparo durante essa perseguição. E esse veículo suspeito e uma das viaturas da PM capotaram na altura do Jardim Botânico, na Zona Sul. Dos 4 mortos, 2 são policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o BPVE. E os outros 2 eram ocupantes do carro perseguido. Os veículos, Clóvis, ficaram totalmente destruídos. O impacto foi tão forte que a viatura da PM ficou presa em uma árvore e perdeu o teto. Já o carro perseguido ficou ali sem o para-choque e também perdeu o capô. Informações da Polícia Militar dão conta de que este veículo desobedeceu uma ordem de parada quando os agentes estavam baseados na linha vermelha, lá perto da Dutra, na altura de São João de Meriti. Clóvis, a gente vai acompanhar esse caso, vai trazer mais informações sobre esse caso ao longo do Tá Na Hora Rio. Nosso telespectador, então, fique ligado conosco para ficar por dentro de todos os desdobramentos sobre essa perseguição. A gente vai falar sobre a questão do carro, se é clonado ou não. A gente vai dar também aqui a identidade das pessoas que morreram, as identidades dessas pessoas, dessas vítimas, e a gente vai seguir aqui trazendo todas as atualizações. Clóvis. Muito bem, já voltamos, assim como a manifestação em Campinho com Bruno Assunção na redação, você com esse fato. Então vamos lá. Alô, alô, Salutiel Filó, é você de volta. Salu, vambora. Muito bem, Clóvis, a gente vai reforçar as informações contadas na reportagem do Fabiano Martinez. A gente vai desenhando melhor essa história com mais calma para o nosso telespectador entender de fato o que aconteceu. A gente vai entendendo junto com o nosso telespectador de acordo com a chegada de novas informações sobre esse caso, Clóvis. Então, um caso que aconteceu nessa madrugada, ele resultou na morte ali de 4 pessoas. Foram 27 quilômetros de perseguição que começou perto da rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Seguiu ali por um bom trecho da linha vermelha até chegar a um acidente com os 2 veículos, uma viatura da Polícia Militar e também o carro suspeito, o carro perseguido, no Jardim Botânico. Os veículos capotaram ali no Jardim Botânico, na Zona Sul, resultando na morte, então, dessas 4 pessoas. Inclusive, esse carro Onix vermelho que foi perseguido, ele tem aquela marca de tiro na porta. Isso está sendo periciado, investigado, para saber se esse disparo é recente, se aconteceu durante essa perseguição, nessa madrugada ou não. Então, falando da dinâmica desse acidente, os 2 carros capotaram na altura do Jardim Botânico. Dos 4 mortos, 2 eram policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas e os outros 2 estavam dentro do carro que era perseguido. Os veículos ficaram totalmente destruídos, Clóvis, como dá para ver nas imagens ali. O impacto foi tão forte que a viatura da PM, olha lá, ficou presa numa árvore e chegou a perder o teto. Já o carro perseguido, o Onix vermelho, ficou sem para-choque da frente, perdeu o capô. Esse capô foi arrancado. De acordo com informações da Polícia Militar, 4 PMs estavam numa blitz ali no quilômetro 19,5 da linha vermelha, bem perto ali da alça de saída para a rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, nessa madrugada, quando os agentes mandaram esse veículo parar. Foi quando, então, esse Onix vermelho
o condutor não respeitou a ordem de parada, acelerou e os militares então, Clóvis, entraram em duas viaturas e passaram a persegui-lo, Clóvis. Em alta velocidade, esses veículos, eles seguiram sentido centro na linha vermelha, percorreram as ilhas do Governador e do Fundão, atravessaram a Maré e o Caju, pegaram o elevado Paulo de Fronten e entraram no túnel Rebouças, cruzando ali as duas galerias do Rebouças. Na alça de saída do Jardim Botânico, depois de Rebouças, após 27 quilômetros de perseguição, esse carro que estava sendo perseguido e uma das viaturas acabaram capotando ali naquela região, resultando nestas duas mortes, Clóvis. Temos, inclusive, a identificação de 3 dos 4 mortos. São eles o soldado Bruno Paulo da Silva. Bruno, inclusive, deixa esposa e 2 filhos, um de 15 e o outro de 2 aninhos de idade. E o também soldado Bruno William Batista de Souza Ribeiro, que deixa esposa e um filho de 4 anos. E um dos perseguidos, identificado apenas como Hugo Damasceno. Clóvis, a gente segue aí sabendo, levantando informações com a polícia a todo instante para desvendar os mistérios por trás dessa perseguição e saber aí informações sobre esse carro, a procedência. E a gente está aqui em contato o tempo inteiro, Clóvis, com agentes da Polícia Civil. Eu volto contigo. Muito bem, Salutiel. Salutiel explicou tudo para você. Após a matéria, para você entender o que aconteceu, ele trouxe os dados que complementam para você compreender toda a dinâmica da notícia. 27 quilômetros de perseguição, coisa de cinema, começou na Baixada Fluminense, praticamente toda a linha vermelha, túnel Rebouças, Zona Sul, Jardim Botânico, e hoje de manhã aconteceu de forma trágica o final da perseguição. O carro vermelho era o perseguido, né? E bateu, a perda total, né? E o carro da polícia também bateu numa árvore e também os 2 policiais do carro acabaram falecendo. Pelos policiais, pelas famílias, a gente lamenta. Os vagabundos, menos 2 vagabundos. Deus que me perdoe falar assim, não é legal, não é cristão, mas eu estou de saco cheio com tanto vagabundo, tanto bandido no Rio de Janeiro. A verdade é essa. Olha como é que ficou o carro vermelho dos bandidos e o carro da polícia também. Olha aqui, já que eu estou com você aqui no link, aproveitando, Salu, você tem mais informações sobre o caso da perseguição que resultou na morte de 4 pessoas, entre elas 2 policiais da manhã de hoje, hein, Salu? Sim, Clóvis, é um caso que é investigado pela 15ª Delegacia da Gávea. É o seguinte, olha, o veículo, ele está registrado no nome de uma mulher da cidade de Montes Claros, lá em Minas Gerais, tá? E ele não tem nenhuma anotação por irregularidades no banco de dados da Polícia Militar. Mas a Polícia Civil vai apurar, Clóvis, se esse veículo perseguido, ele é clonado. E se os mortos usavam identidades falsas. Às vezes esse carro não tem nada a ver com o veículo que está lá registrado em nome de uma mulher na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Então tudo isso ainda será investigado. Agora, parentes do motorista e do passageiro desse carro são esperados no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Os investigadores vão analisar imagens das câmeras acopladas nos uniformes dos PMs para tentar esclarecer como tudo aconteceu. Uma das perguntas que segue sem respostas é por que a viatura não pediu reforço durante essa perseguição que resultou ali naquele acidente no Jardim Botânico, com a morte aí de 4 pessoas, sendo 2 policiais militares. Inclusive, Clóvis, temos aqui informações sobre o velório destes 2 policiais, o Bruno Paulo da Silva e o Bruno William Batista de Souza, né? Morreram ali neste acidente. Após essa perseguição, foram 27 quilômetros de perseguição nesta madrugada. E aí é o seguinte, de acordo com uma publicação na página oficial nas redes sociais da Polícia Militar, o enterro vai acontecer, o velório vai acontecer a partir do meio-dia no cemitério Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os velórios serão, respectivamente, aí nas capelas 2 e 3. Já os enterros vão acontecer às 15 horas e às 15h30. Então fica aí essa informação para os amigos, para os familiares que vão se despedir destes 2 policiais lá no cemitério do Jardim Sulacap. Clóvis. Ô, Salu, e os outros 2 que estavam no carro fugindo da polícia, já existe alguma confirmação em cima da identidade, se eles tinham passagem pela polícia? Você tem alguma informação sobre os 2 que morreram também, não?
Olha, Clóvis, não há ainda essas informações, a polícia ainda investiga, inclusive, se estes dois usavam identidade falsa ou não, né? O que se tem aqui de informação é sobre a identificação de um destes que estavam, de um dos dois que estavam dentro desse veículo. Então, ele foi identificado e aí a polícia agora está investigando se essa identificação é uma identificação verdadeira, que é aqui deixa eu ver, é o Hugo Damasceno. Hugo Damasceno é uma das identificações, mas a polícia agora suspeita que esses documentos possam ser falsos e o carro possa ser clonado. Suspeita ainda, a investigação está em curso e a gente vai acompanhar para trazer aí a conclusão desse processo, Clóvis. Bom, a gente não tem ideia por que eles fugiram 27 quilômetros feito loucos dessa viatura da PM, nem porque a viatura não pediu, como seria protocolo, ajuda e reforço. Então, enquanto a gente não sabe, apesar das evidências do que aparece, né, eu vou ser mais comedido, vou retirar aquela frase que eu falei dos dois que morreram, que seriam vagabundos. Não se sabe, como o nome não se sabe se é deles mesmos, se o documento é verdadeiro, se eles têm passagem ou não, e como não se sabe a circunstância por que eles fugiram desesperadamente da viatura e por que a viatura, segundo a fonte oficial, deveria ter pedido reforço e não pediu. Vamos esperar para ver, para a gente ser responsável, não ser leviano na avaliação da notícia. Daqui a pouco nós voltamos aí, Salô, muito obrigado.